Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um exercício. Neste exercício a gente vai fazer mais uma implementação utilizando a estrutura de decisão simples, tá? Vamos fazer um exercício aqui. A gente pode fazer... Vamos fazer dois exercícios aqui, um bem pequenininho e depois um outro mais completo. Sei lá, vamos imaginar que a gente quisesse fazer um programa aqui. Vamos imaginar um sistema que tivesse que ter usuário e senha, tá? Vamos imaginar que um sistema tradicional, que nem a gente utiliza, vai acessar um sistema de e-mail, alguma coisa assim, que o usuário tem que acertar o usuário e senha ali, tá? Obviamente, no ambiente mais profissional, o usuário e senha está guardado num banco de dados, a gente ainda não falou de banco de dados, não falamos de arquivos ainda, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas como que funciona um raciocínio de um software que só libera as funcionalidades do software se o usuário acertar o usuário e senha, tá? Então vamos criar um projetinho aqui, um arquivinho novo. E numa situação real, como eu comentei, esse usuário e senha viria de um banco de dados, ou viria de um arquivo, viria de algum local fora do nosso código. O usuário e senha não estaria gravado no nosso próprio código. Mas como a gente ainda não aprendeu como ler isso de um arquivo externo ou de um banco de dados, vamos imaginar que a senha aqui, a senha do usuário e o nome do usuário tivesse no próprio código mesmo. Eu vou fazer com constantes, tá? Então eu vou colocar aqui uma cadeia, né? Então const cadeia nome usuário é igual a administrador. E vamos imaginar que const cadeia senha usuário seja, sei lá, a senha aprendendo Portugal, com P maiúsculo, ok? Bom, vamos imaginar que o usuário e senha é esse. Bom, como é que você faria aqui? Então, um programa que vai validar o usuário e senha, ele obviamente vai pedir para o usuário informar o usuário e senha. Então, a gente poderia colocar aqui, digite o nome do usuário. Digite a senha do usuário. E aí a gente tem que criar duas variáveis aqui, né? Cadeia usuário e senha. Ops. E aqui a gente vai fazer um layer usuário e layer senha. Fez a leitura do usuário e senha, o que você vai fazer? Para você liberar as funcionalidades do sistema, você só vai liberar se o usuário acertar a senha. Então você teria que ter aqui uma estrutura de decisão, né? Então se o usuário acertar a senha, né? Então o que é o usuário acertar a senha? É a senha do usuário ser igual à senha que está no banco de dados e o nome do usuário ser igual ao nome do usuário que está no banco de dados. Então note que tem que ser as duas coisas. O usuário tem que ser igual e a senha tem que ser igual, tá? Então aqui a gente teria uma operação de avaliação composta, né? A gente vai colocar aqui duas condições. Então o que eu teria que fazer? Eu tenho que colocar se o usuário que foi digitado foi igual a constante nome de usuário e a senha foi igual à senha do usuário. Beleza? Então, o usuário digitado foi igual ao nome do usuário e a senha foi igual à senha do usuário. A gente vai executar aqui, vai entrar dentro do nosso código. Tá? Deixa eu ver o que está reclamando aqui, é porque a gente não escreveu aqui o que a gente quer colocar aqui dentro do nosso C. Tá? Bom, então o que a gente tem que fazer aqui? Aí aqui seria o código do sistema. Apresenta o menu do sistema, né, já começa a executar as funcionalidades do sistema. Então aqui eu vou colocar só um escrevo aqui. Vou colocar aqui, ó. Seja bem-vindo ao sistema. E aqui você vai colocar todos os demais comandos aqui, ó. Desculpa, gente, não é if, não. Estou com outras linguagens de programação na cabeça. É se mesmo, tá? Então, se. É que nas outras linguagens de programação, o se é um if, que seria o se em inglês, tá? Então, aí aqui a gente começaria a colocar aqui, ó, todos os comandos para fazer o sistema funcionar, certo? Se o usuário errar, se o usuário digitar o nome de usuário e a senha errado, o que vai acontecer? Ele vai pular para cá e aí o sistema vai finalizar. Então a gente pode colocar aqui, ó,
uma mensagem aqui, ó, sistema encerrado. Então, olha lá, digite o nome do usuário. Vamos supor, usuário Rogério. Digite a senha do usuário, sei lá, Maria. Aí aqui, nos sistemas, tem um mecanismo que a gente pode... a gente não mostra a senha, né? Quando você digita a senha, sai um asterisco no lugar. Aí, isso aqui, deixa eu pensar se dá para a gente fazer isso aqui no Portugal. No Portugal, como ele não é uma linguagem profissional para a gente construir programas mesmo, se eu não me engano, acho que ele não tem nenhum recurso que permita a gente fazer isso. Eu digitar e eu não mostrar a senha, tá? Depois eu dou uma pesquisada, mas nas outras linguagens de programação tem como a gente resolver isso aqui, tá? Mas vamos imaginar que a senha fosse Maria, vou dar um Enter, ó, sistema encerrado, ele não entrou dentro do código aqui que vai ser toda a funcionalidade do sistema. Então ele só vai entrar aqui quando eu acertar o usuário e a senha. Se eu colocar o usuário administrador e a senha qualquer coisa, não entra. Então tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo, administrador e a senha aprendendo Portugal. Então lá, seja bem-vindo ao sistema. Aí ele vai executar tudo que está aqui e depois ele terminou tudo que tinha que executar, aí sistema encerrado, ok? Lembra que se eu acertar a senha, mas errar o usuário, sei lá, o usuário Rogério e a senha aprendendo Portugal, não vai resolver, sistema encerrado. Aí, obviamente, num sistema real, aí você tem vários usuários e senhas, né? Então, sei lá, vamos supor que tem 20 usuários no sistema, cada usuário tem a sua senha, e aí você vai checar, né, para descobrir se o usuário existe e se o usuário existir, se a senha dele está correta. Mas como a gente ainda está muito no comecinho, a gente vai deixar para ver isso lá na frente, porque a gente precisa aprender mais várias outras coisas, tá? Mas um sistema de login basicamente funciona desse tipão aqui, desse jeitão, né? Você vai pegar a senha do usuário e o nome do usuário e vai confrontar para ver se isso é igual com uma informação que está num outro local, beleza? Então, até para esse vídeo não ficar muito grande aqui, eu vou finalizar ele e no próximo vídeo a gente faz mais um exercício, tá bom? E aí depois a gente vai para a estrutura composta, beleza? Pessoal, se gostou aí, deixa o like, faz comentário se você gostou aí, encaminha para os colegas que querem aprender programação, que isso acaba divulgando o nosso trabalho e ajudando a gente, tá bom? Te encontro no próximo vídeo. Abraço, até mais.